Aposto que você já sabe quem é a dona desses olhos. Fez muita novela, né? Bom, já sei que é Camila. Sobrenome eu não sei. Ah, Camila Pitanga. É a própria Camila Pitanga. Se você adora pintar e bordar, precisa conhecer essa família de Pirapora, Minas Gerais. Além de mestres no bordado, eles usam sua arte para mostrar a região para o resto do Brasil e do mundo. Vamos ver como é que você faz. Nós somos de uma cidade no norte de Minas, onde o Rio São Francisco passa e começa a ser navegável. E o rio, para mim, foi sempre um fio de inspiração. Bordar a tonalidade, as piabas, os peixes, é muito legal. Eu sinto que bordar é uma expressão de vida. Então, como se tivesse um fio que ele viesse de muitas gerações, né? Me dava muita vontade, às vezes, de ser agulha, que tivesse a linha, que fosse a linha que tivesse nas mãos de mamãe, né? Elas ficavam ao meu lado. Eu ficava bordando e elas enrolando linha, olhando o bordado. E assim, elas continuaram até ficar grande. Minha mãe nos ensinou o bordado clássico e a gente vem, ao longo dos tempos, reinventando pontos, dando movimento, criando formas. O processo do bordado tem diferentes momentos. O Demóstenes, nosso irmão, que é artista plástico, faz o desenho. Um papel comum, passa por papel manteiga e aí passa com lápis para ficar o desenho no pano assim. Tem ponto cheio, ponto atrás, ponto rococó, tem o ponto matiz, que é esse que eu estou fazendo aqui agora. Cada ponto desse, ele tem uma finalidade de preencher espaços, ora mais delicados, ora mais vigorosos, e a bordadeira que decide no seu processo criativo o que é melhor. O processo de bordado depende muito do risco, do estado de ânimo da pessoa. A única coisa arriscada aqui era o sol. O que veio para mim era a figura do avô paterno, com essa luz, com a delicadeza, com a fé. Ela foi deixando acontecer e aí vira essa coisa linda, bem espontânea. E aí é juntar a linha, juntar o sentimento, juntar a agulha, pano, a história da gente, aquilo que a gente quer registrar e colocar no pano. Pense rápido e me diga o nome de um inventor brasileiro que sonhava alto. Aposto que muita gente respondeu Santos Dumont, e é ele mesmo, nosso ilustre brasileiro de hoje. Galinha voa, urubu voa e cachorro voa. O desafio dessa antiga brincadeira de criança era pensar rápido e responder na lata. E quando a pergunta era, e o homem voa? Um ilustre brasileiro respondia com certeza absoluta, voa. Anos mais tarde, esse garoto nascido numa fazenda de Minas Gerais mostraria ao mundo que estava certo. Vivendo em Paris, Alberto Santos Dumont começou sua carreira nos céus, construindo e voando em balões e dirigíveis. Foi então que fez seu primeiro voo em uma máquina mais pesada que o ar, impulsionada a motor, o 14 bis. Apesar de Santos Dumont ser reconhecido mundialmente como pai da aviação, os norte-americanos contestaram. Eles diziam que os inventores do avião eram os irmãos Wright, que teriam voado 3 anos antes. A prova era bastante duvidosa, uma foto que não comprovava a data. Mas uma coisa é certa, o avião dos irmãos norte-americanos não voou com força própria, e sim com a ajuda de uma espécie de catapulta. Ora essa, catapultadas até as pedras voam. Santos Dumont nunca patenteou nenhum de seus inventos. Acreditava que eram patrimônio da humanidade. Seu último avião foi o pequeno Demoiselle. Se divertia pousando com ele em jardins ou no centro de Paris para tomar um cafezinho. O garoto inventivo, que na infância devorava os livros de Júlio Verne, encerrou a carreira e a vida em meio a muita melancolia. Teve a tristeza de ver seu lindo sonho de dar asas ao homem ser usado para a guerra. Nosso convidado do Papo Cabeça de hoje começou a vida profissional como repórter policial. Felizmente, para todos nós, a paixão pelo desenho falou mais alto. Hoje temos a alegria de receber Maurício de Souza.
Eu desenhava desde criança, eu e todo mundo. Só que alguns param de desenhar, outros não. Eu não parei, eu continuei. Peguei, me botaram um gibi na mão, falei, oba, gostei disso. E continuei. Aprendi a ler no gibi, continuei rabiscando, copiando o gibi. E nesse estudo que durou uns quase 20 anos, eu cheguei no ponto de achar que podia fazer história em quadrinhos. Publiquei a minha primeira tirinha no jornal aos 24 anos. A partir dali, o negócio desandou. Para criar personagem, eu vou me inspirando em pessoas que eu conheço, amigos, conhecidos, parentes. Como eu tenho muitos filhos, eu fui primeiro olhando os filhos, né? Mônica, Magali, Mariângela, o Chico Bento, que é o tio-avô meu. Eu não fiquei inventando muita coisa. O Cascão não tomava banho mesmo, e o Cebolinha tem o cabelo espetado e trocava o R pelo L. Eu tenho que me sentir pai. Eu tenho que pai e mãe. Eu sou mãe. Com eles, com os personagens que você cria, você realmente tem os filhos que você deseja e quer. Você dirige, monitora, sugere. Eu tive muitas influências como desenhista. Pato Donald, nos velhos tempos, na década de 40, era muito bom. Pinduca, Gozadinho. E tinha algumas histórias de aventuras boas também. Mandrake, Fantasma, que também eu curtia. Em termos de narrativa, o personagem que mais me influenciou foi um personagem chamado O Espírito, Spirit, do Will Eisner, que é considerado o maior desenhista de todos os tempos de quadrinhos. Ele ousava, ele fazia o que vinha na cabeça, ele botava na história. Disso tudo veio uma mistura de conhecimento, de estilos, de narrativa, de desenho, que foi se juntando até eu formar o meu estilo, né? Agora nós estamos produzindo desenho animado em massa. Pré-produção aqui e a pós-produção na Índia, na Itália, no Rio, São Paulo. Vamos fazer na Argentina também agora. Devemos estar em mais de 50 já. E com isso a gente pode espalhar realmente o material nosso como eu quero. Com a força, com o volume necessário para a gente poder concorrer com o outro material que está por aí. O material que sai no mundo inteiro sai do jeito que a gente faz aqui. Esse é um filme nosso e agora estamos mandando para a China. A televisão da China está preparando para lançá-los. Mas depois que eu vi a dublagem deles, é tão gozado, ficou tão bonitinho. Mesmo não entendendo o mandarim, ficou muito legal. Essa é a Mônica chinesa. É mandarim. O brasileiro adora carnaval. A gente espera o ano todo para cair na folia. Agora, imagine só o que aconteceu quando tentaram adiar a festa. Em 1912, o carnaval no Brasil aconteceu em dose dupla. Naquele ano, em pleno mês de fevereiro, morreu o célebre diplomata brasileiro Barão do Rio Branco. No dia de sua morte, o governo brasileiro decretou um luto oficial e adiou o carnaval para 2 meses depois. Mas o povo não quis nem saber. Caiu na folia 2 vezes, em fevereiro e em abril. De todas as homenagens que o diplomata recebeu, essa talvez tenha sido a mais inusitada. Afinal, como o próprio Barão do Rio Branco dizia, no Brasil só há 2 coisas bem organizadas: a desordem e o carnaval. A década de 70 foi um período muito fértil na publicidade brasileira. E remexendo no nosso inesgotável baú, achamos uma peça que é um verdadeiro clássico. Veja se você concorda. Depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova o dentinho. Na hora de tomar café, é o café seleto que a mamãe prepara com todo carinho. Café Seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso, é o Café Seleto, Café Seleto, Café Seleto. Café Seleto é torrado eletronicamente.
E agora, senhoras e senhores, meninos e meninas, um clássico do Trava-Língua Nacional. Vamos lá? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Conseguiu? Foi moleza, né? Agora imagine se quem falasse isso fosse o Cebolinha. Ficaria assim: 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Cansei, viu? Vou tratar de trocado de brincadeira. Como dizia Machado de Assis, o tempo é um tecido invisível em que se pode bordar tudo. Veja agora como os tecidos têm a ver com o tempo e com a história do nosso país. Quando Cabral e seus amigos chegaram por essas terras, os nativos já sabiam fiar, tecer e tingir os tecidos com o pigmento de pau-brasil. Os portugueses cresceram o olho. Afinal, o tingimento era um processo caríssimo em Portugal naqueles tempos. O pau-brasil foi tão cobiçado e importante que até deu nome ao nosso país. Apesar de fazer redes de dormir e faixas, os indígenas nunca pensaram em cobrir o corpo. Até que vieram os jesuítas e, para cobrir suas vergonhas, como exigia a catequese, foram os primeiros costureiros a trabalhar em teares horizontais por aqui. Ficamos bons nisso. As capitanias hereditárias investiram em plantações de algodão e logo começamos a exportar tanto a matéria-prima quanto o tecido. Mas Portugal cortou as nossas asinhas. Por ordem da rainha Dona Maria, a Louca, todos os teares deveriam ser desmontados e mandados para a metrópole ou destruídos. A região de Minas Gerais, grande produtora de tecidos, bateu o pé contra a proibição. Com a conjuração mineira em ebulição, a ordem parecia uma afronta. A revolta dos alfaiates na Bahia, mais popular, inspirava a fazer o mesmo. Patriotas baianos e mineiros vestiam as roupas de tecido brasileiro como ato de rebeldia. Só quando a família real mudou-se para cá, o alvará foi revogado. Hoje estamos entre os maiores da indústria têxtil mundial. E como nós aqui do Almanac Brasil nunca perdemos o fio da meada, estaremos de volta na semana que vem com mais histórias de Almanac para você. Até lá!